vamos refletir uma história de Jesus que está em Lucas, no capítulo 12. E me perdoem porque será através do meu entendimento e da minha interpretação de toda essa parte. Conta-nos o Evangelho de Lucas que, em determinado momento, se acotovelavam todos em torno de Jesus e, diante de toda aquela confusão entre discípulos, apóstolos e pessoas daquela região, surge um moço que diante de Jesus se coloca e pergunta para Jesus: Mestre, o meu irmão está querendo a sua herança. Diga a ele que eu tenho direito a essa herança. Diga a ele que eu sou o mais velho e por isso eu tenho esse direito. Então Jesus perguntou a ele: Quem foi que me elegeu juiz dessa sua questão? E então Jesus, calmamente, nos contou a todos uma parábola que deve ser colocada nos nossos corações e talvez de muita importância para nós seres humanos enquanto aqui nessa jornada. Dizia Jesus que havia um homem em que tinha já muitos celeiros, plantações fartas, porque havia trabalhado muito desde muito cedo. Dizia Jesus que este homem chegou ao ponto de que tudo o que ele tinha já não cabia mais em seus celeiros. Havia muita fartura na sua fazenda e muita plantação ainda para colher. E esse homem começou a se proporcionar uma reflexão: o que eu faço com toda essa fartura? Ah, já sei, pensou ele. Vou derrubar esses celeiros antigos e pequenos, abrir novos espaços, novas terras, construir celeiros maiores. E aí sim eu vou poder guardar toda a minha fartura lá dentro. E melhor ainda, aí sim eu vou poder descansar. Vou sentar, vou tomar um suco embaixo de uma árvore, porque eu sou merecedor dessa fartura, trabalho desde sempre. Sou merecedor, mereço sim o meu descanso. E então eu poderei me aposentar. Não vou precisar mais trabalhar e vou usufruir de tudo aquilo que eu construí com o meu esforço. Então conta Jesus que, sob o olhar divino, sob o olhar de Deus, Deus reflete sobre aquela situação e diz: pobre homem, ainda esta noite a sua vida será ceifada. Essa parábola de Jesus nos reflete de como nós somos criados aqui na Terra. Nós temos um exercício tão forte e temos também uma possibilidade tão grande, enquanto antes de encarnarmos e de nos planejarmos e nos planejamos e nos colocamos de forma a cumprir determinadas tarefas para o nosso próprio crescimento espiritual. E diante dessa proposta, nós viemos para cá, para este planeta, para essa encarnação. E aí então, quando nascemos, encontramos um mundo completamente diferente daquilo que nos foi proposto, porque nós desde pequeno, num espaço onde deveríamos compartilhar uns com os outros diversas coisas, diversos pensamentos,
e principalmente a própria matéria que nos é necessária, nós somos desde muito pequenos a não compartilhar as coisas, mas a competir uns com os outros. Primeiro, nós somos colocados nas escolas, onde temos uma competição. Quem é o mais inteligente? E vamos competindo, amiguinhos com outros amiguinhos. Às vezes perturbações acontecem, então às vezes até mesmo de casa nos vem, mas se ele fez isso com você, faça com ele também. E vamos crescendo diante da nossa jornada, crescendo num mundo competitivo onde deveria ser um mundo cooperativo. Nós somos desde pequeno instruídos a destruir o outro para tomar um espaço e poder progredir. E assim vamos na nossa jornada, na nossa adolescência, e quando nós entramos então na fase adulta, entendemos que tudo é competição. Eu tenho que ter um carro melhor do que o meu vizinho, eu tenho que ter bens melhores, eu tenho que ter títulos. Ora, eu não tenho faculdade nenhuma? Como eu sou pequeno. Será que a minha casa não é tão pequena porque a do meu vizinho tem mais cômodos que a minha? A competição se instala em nossos pensamentos e então, por criarmos expectativas nos outros, acabamos por nos derrotarmos como indivíduos espirituais. Toda essa competição nos causa problemas sérios, individuais e espirituais, porque passamos a vivenciar o tamanho das coisas. E não é o tamanho das coisas, mas como as coisas são feitas. De fato, nós temos que procurar o nosso alimento e nós temos que procurar o nosso espaço diante deste mundo, mas não às custas da competição, mas sim diante de uma cooperação. Nós deveríamos pensar que nada do que nós temos, nada, foi somente nós que adquirimos. Desde o simples prato com arroz com feijão, alguém colheu para nós. Aí muitos vão dizer, mas eu paguei por aquilo. Da mesma forma que o agricultor também colheu e teve o seu trabalho. Nada fazemos sozinhos. E dessa forma, eu gostaria de propor um exercício para todos nós, que seria: como seria o nosso dia de amanhã se tivéssemos a certeza que teríamos apenas o dia de amanhã? Se viesse uma luz, uma imagem e dissessem para a gente assim: temos apenas 24 horas de vida. Será que nós agiríamos como estamos agindo todos os dias da nossa jornada? Porque muitas vezes deixamos de abraçar a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, porque nós temos a ilusão de que estaremos lá no dia seguinte. Quem de nós temos a certeza de que amanhã estaremos aqui? Por que deixamos para depois algo tão importante na nossa vida? E então nós ficamos com aquilo dentro de nós. Eu não vou falar com aquele vizinho que eu tive um problema com ele, porque afinal de contas, ele tem que falar comigo, não sou eu, ele é o culpado. Aquele filho que
pouco vem visitar o pai e a mãe, não ligo para ele. Não, ele vai ligar para mim, porque nós temos ilusões de que estaremos aqui para fazer aquilo mais adiante. A ilusão dos nossos pensamentos fazem com que nós passamos toda uma jornada perdendo tempo. Perdemos muito tempo. Porque é para hoje. Se amanhã nós não tivéssemos mais a certeza de que estaríamos depois de amanhã aqui, será que nós iríamos sair correndo para o trabalho sem dar um beijo no filho, na mãe, na esposa, sem abraçar e dizer que ama? Quanto tempo nós deixamos de expor os nossos sentimentos, aqueles que nos são tão caros? Nós deixamos todo esse tempo ir embora, todo esse tempo perdido, que é justamente o principal motivo de estarmos aqui. Nós falhamos porque nós mensuramos as coisas através dos objetos. Todos os objetos vão ficar por aqui. Todos os objetos vão ficar por aqui, mas nós vamos carregar conosco todos os sentimentos que nós adquirimos por aqui. Então a pergunta final que deve ficar para nós é: como eu quero me apresentar diante de Deus? Será que diante de Deus eu quero mostrar todos aqueles fardos, tranqueiras em que guardei nos meus celeiros durante toda a minha jornada? Ou então eu quero decidir a partir de hoje viver como se fosse o último dia da minha jornada? E isso implica nas melhores escolhas. Isso implica que os nossos sentimentos têm que estar equilibrados, sinceros. Isso implica que nossa família, escola principal, que nós fomos proporcionados ali para o aprendizado do nosso espírito, a nossa família pode ser, por que não, o primeiro daquelas 24 horas em que nós vamos acordar e não mais se esconder atrás de sentimentos tão mesquinhos e pequenos, mas abraçarmos uns aos outros. Amar uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina talvez algo que seja óbvio, porque sem o amor este planeta não funciona, esse planeta não acontece. Podemos até nos iludir e achar que o fato do mundo estar do jeito que está, que é o coloquial que nós usamos, né? Mas o mundo está assim. Mas estaria muito pior não fosse o amor que existe. E é dentro de casa que começamos esse amor. Então, como eu quero me apresentar diante de Deus? Como estará os meus celeiros? Fartos de objetos, títulos, rancor, raiva? Ou os meus celeiros estarão vazios de objetos, mas cheios de felicidade, de amigos, de pessoas que nos são tão caras e que muitas vezes deixamos de lado porque temos a ilusão que nós viveremos muito mais do que somente as 24 horas seguintes. Vou mais longe. O minuto seguinte é sempre o mais importante.
Se a gente tiver isso em mente todos os dias da nossa jornada, os nossos corações vão com toda certeza ter sempre as melhores escolhas, porque o amor que Jesus nos ensinou não está lá fora, está dentro de cada um de nós. É nós que abrimos a porta dele para ele se manifestar.